Viagem 2, A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2, A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2, A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2, A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2, A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2, A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico.
Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane,
guiado pelo relacionamento com seu padrasto Ankh. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa misturação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Ankh, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Ankh. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa misturação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Ankh, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne.
O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Anki. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Anki. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra.
Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas.
Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2, A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2, A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2, A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2, A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2, A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2, A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos.
Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família.
No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Anki. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Anki. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine.
Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2.
A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2.
A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos.
Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família.
No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Anki. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Anki. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine.
Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2.
A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2.
A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos.
Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shane, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Hank. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como a Ilha do Tesouro e as Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família.
No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Anki. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectador. Viagem 2. A Ilha Misteriosa 2012 leva o público a uma aventura emocionante, cheia de mistério, humor e fantasia. Como sequência de Viagem ao Centro da Terra 2008, o filme expande o universo das histórias de Júlio Verne com visuais deslumbrantes, criaturas gigantes e uma busca por tesouros escondidos. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é um filme de fantasia e aventura para toda a família, dirigido por Brad Peyton, e serve como continuação de Viagem ao Centro da Terra. Inspirado nos clássicos romances de aventura de Júlio Verne, o longa mistura ação, comédia e efeitos visuais impressionantes de uma forma que agrada tanto crianças quanto adultos. A trama acompanha Shane Anderson, Josh Cherson, que decifra um sinal de socorro codificado vindo de seu avô desaparecido, Alexander Michael Caine. Ao lado de seu padrasto Hank, Dwayne The Rock Johnson, do piloto de helicóptero Gabato, Luiz Guzmán, e da filha dele, Kailani Vanessa Hudgens, Shane parte em uma ousada expedição para encontrar a misteriosa ilha descrita nas obras de Verne. O filme é leve, colorido e repleto de efeitos especiais, mostrando abelhas gigantes, elefantes minúsculos e até um vulcão em erupção feito de ouro. Embora a trama seja simples e em alguns momentos previsível, o charme está no senso de maravilha, nas interações divertidas entre os personagens e na atuação bem-humorada de Johnson, que surpreende em um papel voltado para toda a família. No fundo, o longa fala sobre descoberta, trabalho em equipe e laços familiares. O verdadeiro coração da história é a jornada de amadurecimento de Shan, guiado pelo relacionamento com seu padrasto Anki. A relação complicada entre eles evolui à medida que aprendem a confiar e a depender um do outro durante a perigosa expedição. A Ilha Misteriosa é retratada como um mundo fantástico onde a natureza não segue as regras normais. Criaturas aparecem em tamanhos desproporcionais e fenômenos naturais parecem mágicos. Descobre-se que ela é a mesma ilha mencionada em clássicos literários como A Ilha do Tesouro e As Viagens de Gulliver, dando ao enredo uma sensação de crossover mítico. Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma divertida aventura para toda a família que se destaca pelos visuais fantásticos, pelo carisma de Dwayne Johnson e por um espírito de imaginação infantil. Embora não seja um filme complexo, entrega exatamente o que promete: entretenimento e aventura, permanecendo fiel à criatividade de Júlio Verne. Mais do que uma simples aventura, Viagem 2. A Ilha Misteriosa é uma história sobre descoberta, união e os laços que aproximam as pessoas. Com ação, comédia e imaginação, continua sendo uma escapada divertida para espectadores.